Bom dia, a paz de Jesus a todos. Vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. De uma maneira diferente, estamos em casa, não é? Mas isso não vai nos impedir de dar continuidade ao trabalho da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Vila Emil. Estamos usando a literatura batista, que é a Palavra e Vida, do segundo trimestre do ano de 2020, lição 4. E o título da lição é O Cristo Cósmico. Quero ressaltar que o autor desta revista, desse trimestre, ele tem se esmerado muito na confecção das lições e usado muitos textos bíblicos, bastante mesmo. Nessa lição, então, ele usou muitos textos bíblicos e eu quero pedir desculpa aos irmãos, mas eu não vou poder me atentar a todas as citações bíblicas, todas, porque não vai dar tempo. É muita coisa. O que eu fiz? Eu filtrei alguns textos que vai nos dar mais ou menos uma ideia do que ele quer passar para nós. Então eu não vou ler todos os textos, vou ler alguns textos, vou trabalhar alguns textos. Eu não sei se todos vocês têm a revista, mas a Bíblia, provavelmente você que é cristão, que é crente em Cristo Jesus, provavelmente você tem Bíblia. Então você pode acompanhar a leitura dos textos que eu vou ler. Pelo menos vai dar para você ter mais ou menos uma noção do que a lição quer dizer. O texto que ele usou como texto base é Efésios 1, versículo 3, que diz assim: agradecemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Ele usou esse texto, mundo celestial, logicamente para dar uma conotação cósmica na figura de Jesus, desde o início. Mas não é só por aí. Ele usou bastante esse texto de Efésios, usou bastante Efésios e usou também Colossenses, eu vou usar também Colossenses, mas vai ser legal, nós vamos poder caminhar. Vamos caminhar. Então, eu vou ler a introdução. A obra de Cristo tem uma dimensão muito mais profunda do que nossas igrejas costumam abordar. Ele, Cristo, é mais que o Salvador das almas e das pessoas. Ele é o Senhor do universo, o Criador da nova ordem de Deus. Então ele já está dizendo logo no início que Cristo é muito mais do que nós pensamos ou que nós abordamos nas nossas igrejas. Diz que ele é o Criador da nova ordem de Deus. Em Efésios 3:5, Paulo fala do mistério da vontade de Deus que não fora revelada antes, mas só agora. Então vamos ler o texto Efésios 3:5, diz assim: o qual em outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas. Eu vou repetir. Efésios 3:5 diz: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. O que esse texto quer dizer? Ele se refere, primeiramente, a época antes do apóstolo Paulo. Depois foi revelado a Paulo e depois revelado ao Espírito Santo. Aliás, perdão, o Espírito Santo usa a mesma mensagem dada a Paulo e revela ou passa a outros apóstolos, profetas no Espírito. Veja só. Esse era o segredo. Qual era o segredo? Era esse. Então, Paulo
No verso 6, a saber, os gentios são, verso 6, Efésios 3, verso 6, a saber, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O que esse texto quer dizer é o seguinte: Paulo foi comissionado para falar para judeus e gentios, ou seja, os não-judeus, os chamados gentios. A mensagem era que as diferenças entre judeus e gentios foram apagadas. E eles passaram a ser co-herdeiros da graça de Cristo, todos juntos na mesma igreja, que é o corpo de Cristo. O mistério já não existe. O verso 9 diz assim: verso 9, que é isso? Verso 6 foi comissionado, não é isso? No verso 9, o mistério já não existe mais, já tinha sido revelado, né, para Paulo. Já tinha revelado e Paulo passaria a pregar essa mensagem agora a todos, judeus e gentios, né? Então, esse mistério que Deus estava guardando, que os não-judeus seriam também co-herdeiros, seriam herdeiros ou co-herdeiros da graça do Senhor, esse mistério tinha guardado antes do Paulo. Paulo é que foi comissionado realmente para pregar também para os gentios. Então o mistério foi revelado através no verso 6. No verso 10, vamos ver, verso 10 diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Eu vou repetir, Efésios 3:10 diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Ou seja, apresenta a igreja proclamando as hostes celestiais, ou seja, parte da sabedoria de Deus que os anjos não tinham conhecido antes. Apresenta a igreja proclamando as hostes celestiais, para as hostes celestiais. Parte da sabedoria de Deus que os anjos não tinham conhecido antes. Então, veja só, a igreja já está proclamando aquele segredo, aquele mistério, nem os anjos sabiam que Deus havia escolhido também os gentios como cordeiros. Essa é a nossa vantagem, né? Vamos dizer assim, a nossa vantagem, não. Essa é o favor imerecido, é a graça de Deus para cada um de nós, que nós não fomos o povo escolhido por Deus naquela época. O povo escolhido era o povo judeu. Tá? Mas como eles não reconheceram a Deus, não reconheceram a Cristo, perdão, aí Deus falou assim, Deus abriu para todos que nele cresce, não perecesse, mas tinha vida eterna. Isso é o resultado do mistério. Esse era o mistério. Que Deus mandou Jesus para que todos aqueles que creem nele fossem cordeiros da herança, cordeiros em Cristo, quer dizer,
chamados filhos de Deus, ganhariam a vida eterna. É isso aí. E era um segredo que Deus não havia falado nem para os anjos, nem os anjos sabiam. Nem os anjos sabiam que o plano de Deus era esse, mas ele guardou o segredo. Vemos também em João 1,3, livro de João, vamos lá, abram no livro de João, capítulo 1, verso 3, que diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Dá a impressão que eu fugi do assunto, não. Mas tudo que foi falado até agora se resume na pessoa de Cristo. Tudo que foi falado ali se resume na figura de Cristo. Então, quando fala-se todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, refere-se a cada coisa da criação, uma por uma, numa ordem progressiva, uma por uma, tá? Em vez de todas as coisas consideradas em sua totalidade. Foi questão de fazer uma por uma, tá? Nada e nenhuma coisa sequer foi feita independente da cooperação dele, da vontade dele. Então Jesus estava presente em toda a criação. E foi feito uma de cada vez. Estava presente em todas as etapas da criação, o Cristo estava lá. É o Cristo cósmico que nós falamos. Ele estava lá, em toda a criação, todas as etapas. Nada foi feito sem ele estar junto, ajudando, e que não fosse também da vontade dele. Tudo foi feito por ele, para ele. O texto diz que tudo foi feito por ele, para ele, e esse para ele depois nós vamos entender, por ele nós já vimos que é por ele porque ele faz parte da criação. A Bíblia tem vários textos que tem frases que identifica a presença de Jesus para façamos o homem, né? Façamos isso, façamos aquilo. Tudo isso é no plural, então não era um só. Jesus estava lá também. Jesus estava lá também. Bom, o primeiro tópico dessa lição fala o título é Cristo, o autor e sustentador da criação. Tem mais ou menos aqui uma pleia de textos, muito texto mesmo. E eu quero ler Gênesis 3, vamos lá? Gênesis 3, 9, 10 e 11, primeiramente. Vamos ler 9 e 10 primeiro, depois a gente vai para o 11, tá? Então, Gênesis capítulo 3, versículos 9 e 10 diz assim: E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Veja só, teve medo e se escondeu. O medo foi a primeira reação do homem caído. O medo é a primeira reação do homem caído, o homem que peca. Adão estava nu, mas não a nudez dele, que ele disse
para Deus, a nudez, estava nu, mas esse nu significa muito mais do que estar sem roupa. Ele estava como que exposto ao julgamento de Deus. Ele sabia o que ele tinha feito, ele sabia que tinha pecado e que sabia que o pecado teria consequências e que o julgamento de Deus sobre ele não seria fácil, não seria ameno. Então o medo dele é porque o medo de estar exposto, que ele se expôs, né? O pecado colocou ele frente a frente com Deus numa situação de medo, de crime, vamos dizer assim, né? Ele tentou se ocultar, como muitas pessoas fazem hoje. Muitas vezes nós tentamos esconder de Deus, mas não conseguimos, porque nunca conseguiremos nos esconder de Deus. Nunca conseguiremos fugir de Deus. Não adianta tentar se esconder ou fugir dele, que ele é onisciente, onipresente. Onde você for, ele saberá onde você está, e onde ele for, ele saberá o que você está fazendo. Então não adianta tentar esconder e fugir. E Adão pensou que poderia fazer isso. Ora, sabe por quê? O pecado tirou dele toda a noção. É o que acontece com a gente hoje. O pecado tira a nossa noção. A gente fica sem noção. O pecado vai corroendo sua mente, sua memória. E você fica igual Adão. Vou me esconder de Deus. Ora. Ele sabia que toda tarde Deus ia pelo jardim a passear no cair da tarde, diz a palavra de Deus, e ele não veio procurar Adão. Assim, ele sabia o que estava acontecendo, mas ele veio normal. Tá? Então, no verso 11, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Olha só. A pergunta de Deus foi tão incisiva, tá? Porque essa pergunta faz a Adão, a primeira pergunta, pelo menos a primeira, né? Quem te disse, quem te fez saber que tu estava nu? A primeira pergunta faz Adão pensar no efeito que o pecado tinha causado. Por isso que ele disse que estava nu, que ele estava exposto, que ele sabia que o pecado ia dar ruim para ele, como se diz nos dias de hoje, ia dar ruim para ele. Então ele, caramba, estou mal, estou muito mal. E a segunda pergunta que Deus faz: comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Olha só, eu te ordenei que não comesse. Você comeu? Então a segunda pergunta, da maneira que ela foi feita, elimina qualquer pretexto que Adão pudesse ter de que não sabia o que estava fazendo. Elimina até o papo dele, que foi a mulher que me deu, ela me enganou, nada. Deus falou para ele: você sabia que não podia comer. Então, meu amigo, não tem explicação, não adianta. A pergunta foi feita de uma maneira direta. Você sabia que não podia comer? Por que comeu? Por acaso você comeu? Deus sabia que ele tinha comido. Só queria que ele falasse que ele tinha comido. E ele ficou naquela situação que nós sabemos. E as consequências virão. As consequências do pecado de Adão virão. E, consequentemente, junto com ele, né, a mulher também. E por isso que Deus diz no verso 16, diz assim: e a mulher, ele disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás luz a filhos, ou à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Veja você.
como consequência da queda, a partir de agora, os filhos vão nascer em um mundo de dor. Olha a maldição sobre a mulher. A partir de agora você vai sentir as dores do parto, que segundo dizem não é fácil. A partir de agora, a maldição dada sobre você, mulher, é que você vai dar luz em meio a dores. Os filhos seus nascerão num mundo de dores. Olha só, não é só a dor do parto, não. Tá? Vai nascer num mundo de dores. E outra coisa, você seria dominada pelo marido em lugar de Deus. Agora não era Deus que dominava, que era seu mentor, que dominava você. Agora é o teu marido. Aquele que ele colocou você como ajudadora, como no mesmo nível, e agora não. Agora você vai ser dominada por ele vai te governar. Você vai estar numa situação de submissão. Essa foi a maldição sobre a mulher. No 17 ele falou para Adão. E a Adão ele disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. E ela produzirá também cardos, quer dizer, espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva no campo. Olha só. E agora nasceria espinheiros e abrolhos que não existiam antes da queda. Não tinha espinhos para machucá-lo, para quando ele tivesse que cultivar, agora que ele vai ter que cultivar, né, as ervas que nós chamamos de hortaliças, hoje nós chamamos isso, nasciam naturalmente, agora ele teria que plantar e colher, e no meio dela ia nascer espinhos que ia machucar. Ele ia sofrer para poder colher. Essa foi a maldição para Adão. Por que estou falando de Adão? Porque no decorrer da lição nós vamos ver, que Cristo é chamado de o segundo Adão. Cristo vai ser chamado de segundo Adão. Então agora vamos partir para Cristo, o autor sustentador da criação. Não vou atentar mais aqui na introdução, que a introdução é muito grande e o tempo urge e não dá tempo da gente trabalhar. Então nós vamos trabalhar Colossenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, versos 15, 16, 17, 18 e 19. Veja só. Bastante texto que nós vamos ler, bastante texto. Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 19. Vamos lá, são textos, vamos ler, vamos acompanhar, você que está com a sua Bíblia aí, vamos acompanhar, abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 15 até o 19. Vamos ler. O 15 diz assim: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias,
quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Colossenses fala agora sobre o Deus cósmico. Nós estamos vendo aí que agora vai começar a falar sobre Deus cósmico. Mas mesmo assim, ainda vamos trabalhar um pouquinho a diferença, tá? Que tem Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão. No verso 15, fala, essa é a imagem do Deus invisível. Imagem quer dizer a cópia exata, a representação perfeita. A imagem é. Mas também é a semelhança exata. A Bíblia nos fala que Adão foi feito à imagem de Deus, mas Cristo, o segundo Adão, refletia perfeitamente e visivelmente o Deus invisível. Adão representava apenas uma parte da imagem de Deus. Em parte a imagem de Deus. Porém, imagem envolve semelhança. Lá ele diz que imagem quer dizer semelhança exata, representante fiel, cópia perfeita, tá? Porém, como eu disse, Adão representava apenas em parte a imagem de Deus. Porém, imagem envolve semelhança, mas semelhança não envolve imagem. Parece paradoxal, não é isso? Mas eu explico. A semelhança apenas se parece. Quando cai a imagem, é exatamente igual. A diferença de Adão para Cristo é que Cristo, mesmo antes da encarnação, mesmo antes dele vir para a terra como homem, ele era a imagem do Deus invisível. Ele não era só a semelhança, ele era a imagem perfeita do Deus invisível. Então, o seu caráter essencial como imagem de Deus tem 3 períodos. Antes da encarnação, lá antes da criação, lá com o Pai, ele já era a imagem do Deus invisível. Nos dias de vida aqui na Terra, antes dele vir e durante o tempo que ele esteve aqui, ele também era a imagem fiel, perfeita do Deus invisível. Tanto que ele fala que vê a mim, vê ao Pai. É isso? E creio eu, agora também no seu estado glorificado, agora que ele está à direita do Pai, ele também é a imagem perfeita do Deus invisível para nós. No verso 18, quando fala que o primogênito, ou seja, ele era o primogênito também, ou seja, gerado de seu pai antes de todos os primogênitos, de toda a criação, de todos os mundos. Isso mais uma vez significa que ele estava lá no momento da criação. Verso 16 que nós lemos, que fala que pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, seja um trono, seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Porque nele, em Cristo, todas as coisas foram criadas. Isso é a prova de que, como um ser pré-existente à criação das coisas,
que estão no céu e o próprio céu. Então, como um ser pré-existente, isso prova da criação das coisas que estão no céu e a criação do próprio céu. Na esfera espiritual, fala sobre a hierarquia dos anjos. Tudo foi criado por ele como agente instrumental e para ele que é o sustentador. Então foi escrito por meio dele e para ele, né? Então na esfera espiritual, então, no lado cósmico do Cristo, ele foi tudo criado para ele, que é o agente instrumental, quer dizer, o criador, e que é o sustentador, o autor e o sustentador, né? Então veja só, como ser pré-existente à criação das coisas que estão no céu e no próprio céu, na esfera espiritual, fala sobre a hierarquia dos anjos. Tudo foi criado por ele, como agente instrumental para ele, que é o sustentador. Então ele estava acima dos principados. Principados quer dizer alguém que comanda, né? Príncipes. Os principados são os governantes. Mas ele estava lá no momento da criação, ele estava acima desses caras. Ele estava acima de todos. Porque ele foi criado, tudo foi criado por ele como agente instrumental e para ele que é o sustentador. Verso 17 diz assim: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, tanto no tempo quanto na dignidade. Ele é antes mesmo do tempo. Ele é antes do tempo. Isso é, ele é desde a eternidade. O que é o eterno? O eterno, o homem é infinito. Veja bem, o homem é infinito. O homem tem um princípio, mas não tem um fim, porque nós somos eternos. Nós temos, não, eterno não. Nós somos infinitos. Nós vamos viver eternamente, vamos dizer assim, mas não somos eternos. O eterno é aquele que não tem início e nem fim. Então, Cristo, ele é antes de todas as coisas, tanto no tempo quanto na dignidade. Ele é antes mesmo do tempo. Isso é, desde a eternidade. E nele subsiste não só as chamadas a existir do nada, que são mantidos, mas são mantidos no seu estado atual, ou nele todas as coisas se juntam. Assim, o universo, eu me perdi. A igreja não são chamados a existir. Assim o universo encontrou sua conclusão nele. No verso 18, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia. Então veja só, no verso 18 e 19, ele tem a plenitude de Deus. Ele tem a plenitude de Deus. Ele é o corpo da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Olha só. Toda a plenitude, ou seja, a plenitude de Deus. Ele tem toda a plenitude. Ou seja, a plenitude de Deus, né? Aprove Deus que residisse nele toda a plenitude. Então, toda a plenitude, ou seja, a plenitude de Deus. Os gnósticos usavam o termo plenitude para um conjunto de emanações ou poderes dos anjos vindo de Deus. Porém, Paulo fala na carta aos Colossenses
que a verdadeira plenitude habita somente em Cristo. Por quê? Por duas razões. Cristo é o Senhor da igreja. Porque toda a plenitude e atributos divinos habita nele. Por isso que ele é o Senhor da igreja. E o segunda razão, porque ele fez, pelo que ele fez pela igreja, lhe dá o direito de presidi-la. Então são por duas razões que Cristo é o Senhor da igreja. Primeiro, porque a plenitude dos atributos de Deus habita nele, está nele. E segundo, porque o que ele fez pela igreja lhe dá o direito de presidi-la. Paulo está dizendo que por tudo que Jesus fez pela igreja, pelo ser humano, para aquele que nele crê, dá todo o direito dele ser o presidente da igreja, o senhor da igreja, presidir a igreja, ser o cabeça da igreja, porque ele deu a sua própria vida por mim e por você. Então ele tem esse direito de ser o cabeça da igreja. O Cristo cósmico é o cabeça da igreja nas hostes espirituais, em qualquer época. Ele é o cabeça da igreja. O segundo tópico da lição diz: um novo mundo em Deus. Um novo mundo em Deus. Diz assim o escritor: embora bem sustentada em Paulo, essa ideia não foi inventada por ele e não é estranha aos demais autores da Bíblia. Lemos na visão de João: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são verdadeiras. Apocalipse 21, 5. Agora vem um novo mundo que Deus está criando em Jesus. No final da Bíblia, em Apocalipse 22, quando a obra de Cristo chega à sua consumação, o Éden está de volta. Em Gênesis 3, o homem foi expulso. Em Apocalipse 22, o homem é readmitido. Tudo que se perdeu na queda recupera em Cristo. Reparece a árvore da vida, seus frutos são para alimento, as folhas para a saúde. A consumação da obra de Cristo nos devolve o que a queda nos tirou. Muito bem. Vamos dar uma esmiuçada. Isso aí de repente não vou usar todos os textos, mas vamos dar uma esmiuçada nesse tópicozinho aí. A gente fica meio assim, meio parado, porque não tem o Wander para dar opinião, não tem o Reinaldo para pregar para a gente na hora da lição. Brincadeiras à parte, irmão, vamos voltar. Apocalipse 22, capítulo 22, verso 1. Apocalipse 22, 1. Diz assim: então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O que eu vi, em que nós podemos ver nesse texto, nesse versículo,
Então me mostrou o rio de água da vida brilhante. A água da vida simboliza o Espírito Santo. E o proceder do trono e do Cordeiro é possível que seja pelo que Jesus fez na cruz, pelo seu sacrifício na cruz, pela sua morte vicária na cruz, por ele ter sido cordeiro imolado. E então, daí que a expressão o cordeiro, é a expressão que sai do trono de Deus e do cordeiro. Então, eu entendo que é possível que João, foi João? Não sei. É possível que esse texto está citando o Cordeiro, está citando a pessoa de Jesus como Cordeiro, porque ele fez, pelo que ele fez na cruz do Calvário. Eu creio assim. Ok? Então vamos lá no verso 17. Gênesis 2 diz, perdão. Agora vamos fazer algo aqui que eu achei bastante interessante, que nos dá realmente uma visão legal da lição. Foi falado aqui que no final da Bíblia, em Apocalipse, quando a obra de Cristo chega à sua consumação, o Éden está de volta, o homem foi expulso, em Gênesis foi expulso, em Apocalipse foi readmitido, tudo que perdeu na queda recupera em Cristo, reaparece a árvore da vida, seus frutos são para o alimento e as folhas para a saúde, a consumação da obra de Cristo nos devolve o que a queda nos tirou. Isso já está falando numa área, já está falando numa área bem vindoura, né? Nos devolve tudo que o pecado nos tirou, nos devolve aquela vida, a vida eterna, a vida de abundância. Porque Jesus disse que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É isso que está sendo devolvido para nós. A consumação da obra de Cristo nos devolve tudo aquilo que a queda do homem nos tirou. Vida em abundância. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então vamos fazer uma comparação. Então, dizendo, compare Gênesis 2,17 com Apocalipse 21:4. Né? Ele está falando para a gente fazer uma comparação. Desculpe, uma comparação de textos que vai nos mostrar tudo isso que ele está falando aí, tá? Então, Gênesis 2:17, cadê? Vamos ler? Está com a Bíblia aí, meu amado? Leia. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Tá? Então veja só. Nenhuma razão foi apontada para a proibição, mas a morte seria o castigo pela desobediência. Essa ordem não era simples ou apenas uma ordem, mas é a única prova que a fidelidade deles, o homem e a mulher, seriam testados. Então, em Gênesis 17, diz isso: nenhuma razão foi apontada para a proibição, mas a morte seria o castigo pela desobediência. Então, nenhuma razão, quer dizer, não era comer, não era a fruta, né? Seria a desobediência. Tá? Que essa ordem não é porque não poderia comer do fruto, porque a árvore devia ter vários frutos.
Você comia um, tinha outro. A ordem não era essa. A ordem era simplesmente apenas para provar a fidelidade deles. Deus queria testar a fidelidade deles. E eles não foram fiéis. Então eles pedem para fazer uma comparação no Apocalipse 21:4, olha só. Vamos ler. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Veja só. Então, em Gênesis está dizendo que haveria morte, dor, pranto, né, por causa do pecado. Só que em Apocalipse já diz que não haverá mais morte. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Então, a comparação é essa. É a prova que o escritor da lição quer dizer, quer mostrar que tudo aquilo que nós perdemos com a queda, né, no novo mundo de Deus, nos será devolvido. E é a Bíblia, é a palavra de Deus, é as Escrituras Sagradas que estão dizendo, não sou eu que estou dizendo. Não é o Isaltino Gomes, o pastor Isaltino que está dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. No novo mundo que Deus criou para nós em Jesus, vai nos devolver tudo aquilo que o pecado do homem nos tirou. Tudo. Mais dois textos para comparar. Gênesis 3:16. Vamos ler? E a mulher disse, ele disse para a mulher, veja bem, e a mulher, ele disse, multiplicarei de sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio a dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Novamente nós vemos isso aí. Tá? Então, em Gênesis 3:16, ele está dizendo que ela estava condenada como esposa e mãe a sofrer a dor do parto, como já foi falado, passará da condição de ajudadora para a condição de sujeição, não é isso? Quando que em Apocalipse 21:4, que nós já lemos, volta a dizer que fala que não haverá nem morte, nem dor, nem lágrimas. Então, mais uma vez, na comparação que o autor pediu para a gente fazer entre textos, um texto está mostrando que no novo mundo de Deus, em Cristo Jesus, no Cristo cósmico, não haverá morte, não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá nenhum tipo de sofrimento. A palavra de Deus nos garante isso. Não haverá. Tá bom? Então vamos lá. Mais outra comparação que ele mandou fazer aqui. 3:17. Gênesis 3:17 com Apocalipse 22:3. Vamos lá. O Gênesis 3:17 diz assim: E Adão disse. E para o Adão, olha só, esse acraseado mata o leitor incauto. E Adão disse, não. E para Adão, ele disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. A terra foi amaldiçoada pela desobediência de Adão. E numa colocação bem simples, ele teria que trabalhar para comer. Quando que em Apocalipse 22:3, que diz assim, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Olha só,
no Gênesis 3:17, a terra foi amaldiçoada pela desobediência de Adão. E em Apocalipse diz que não haverá mais pecado contra Deus e nem maldição de Deus sobre o povo, porque todos eles serão seus servos e o servirão. Então veja só, no novo mundo de Deus em Cristo, em Apocalipse 22:3 diz que não haverá mais pecado contra Deus e nem maldição de Deus sobre o povo, porque todos eles serão, todos nós seremos seus servos e o servirão. Aleluia. E a última comparação está em Gênesis 3, 22 e 23, que diz assim, vamos lá. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. E o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. E eu acrescento mais o verso 24, que é: expulsou o homem, colocou querubins no oriente do jardim e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Quer dizer, uma espada flamejante, uma espada de fogo, para que ele não voltasse lá, para que protegesse a entrada do jardim. Então veja só. Olha o que acontece. Não é uma palavra de ironia, e sim uma compaixão para com o homem por ele ter pecado. Deus não foi irônico quando ele disse, você agora vai ser conhecedor do bem, do mal. Não, não. Deus teve uma profunda compaixão para com ele por ele ter pecado. Poxa, Deus ficou triste, Deus se entristeceu, Deus sentiu pena, sentiu dó, sentiu compaixão dele. Coitado do cara, agora ele vai sofrer. Antes ele tinha uma vida de tranquilidade, de paz, né? De harmonia com a natureza, agora o cara tá todo arrebentado. Então, foi compaixão de Deus, não foi ironia não. Mas mesmo assim, a compaixão não impediu que ele fosse justo, que ele julgasse, e por isso, mesmo assim, ele expulsou Adão do paraíso. Cara, tu errou, você deu mole, agora você vai arcar com as consequências. Mesmo assim, ele expulsou o homem do paraíso. Aí no Apocalipse 22:2, que é o termo comparativo, no meio da sua praça, de uma margem de outra do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Quando Gênesis está dando essa maldição sobre o homem, Apocalipse já está nos falando que a árvore da vida continua lá. E agora não guardada pelos querubins, não está guardada, está lá liberada, aberta para todos que vencerem. E diz que não há mais maldição. É um novo mundo criado, um novo mundo de Deus criado em Cristo para nós. Então, esse tópico, eu encerro esse tópico dizendo isso. Uma nova vida nos espera no porvir. Uma nova vida. Deus, a despeito de tudo que a humanidade fez e faz até hoje, um novo mundo de Deus está nos esperando. A árvore da vida está lá novamente.
esperando por nós. Onde não vai haver mais choro, não vai haver mais ranger dos dentes, nem maldição. Mas o terceiro tópico é qual é o nosso lugar nesse novo mundo de Deus, tá? Então, em Efésios 1:21, acima de todo principado e potestade, o poder e o domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no também vindouro. Acima de tudo, no original, quer dizer, extremo, alto, acima de tudo, de todos, acima de qualquer regra ou senhorio. Como diz lá em Romanos 8:38, sobre todas as coisas presentes e as coisas que ainda virão. Então, o nosso lugar é aí, tá? O escritor fala aqui, eu vou ter que fazer rapidamente, porque o tempo já está se esgotando. Então, o escritor está dizendo o seguinte: embora bem sustentado em Paulo, nós já vimos, em Efésios 11:22, vemos que todas as coisas foram subjugadas a Cristo, inclusive a do mundo vindouro. E ele as deu à igreja. Isso é fantástico. Igreja não é lugar aonde vamos, não é uma instituição humana ou social. Ser igreja é mais do que entoar cânticos e apresentar programas especiais. É fazer parte do novo mundo de Deus, sendo a ponta de lança, mas também reinar com ele. No momento, a igreja é militante. Um dia, ela será triunfante. Isso todos nós sabemos, mas triunfante de quê? De problemas, de lutas humanas, das contrariedades do mundo? Não. A igreja será triunfante sobre o poder do mal e o caos do mundo. Por fim, em Lucas 10:19, ela recebeu o poder para pisar escorpiões, o símbolo do mal. A igreja será vencedora sobre todo o poder maligno. A sua vitória será global. Ela julgará o mundo e o mal com o Senhor triunfante. E desfrutará da vitória em Cristo. Nosso triunfo não é apenas para essa vida, mas é para a nova ordem de Deus, para o novo mundo que Cristo, o Senhor do universo, está criando. Ela desfrutará desse novo cosmos. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Está lá em Apocalipse 21:1. A salvação é mais do que a libertação do fogo eterno. É a identificação com Cristo e lugar de honra no novo mundo do Senhor. E nós o desfrutaremos. Sabe por quê? Porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O nosso lugar nesse novo mundo é ao lado do Senhor, ao lado de Deus, na eternidade. É o que nós buscamos, é o que nós almejamos, é o que nós queremos. Amém. Espero que tenha sido proveitosa e que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos conseguir alcançar o novo mundo que Deus criou em Jesus para nós. Tenha um bom dia. Tenha um culto na presença do Senhor. Louve ao Senhor. Cultuem ao nosso Deus. Que seja para a honra e glória do seu nome, que nós possamos ver e ouvir das maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós, a despeito do que está acontecendo, a despeito do que está acontecendo aí fora. Eu creio que quando Jesus disse, vim para que tenhamos vida e que tenhamos vida em abundância, ele quer dizer vida em abundância, ele quer dizer vida alegre, vida de paz, vida de
de santidade, vida de muitos prazeres. E esse é o novo mundo que a lição está dizendo agora. Eu creio que é algo melhor que Deus tem para nós. Eu creio que quando nós saímos desse pandemia, sei lá o nome, é tanto nome que dão para esse corona aí, mas quando saímos dessa quarentena, que não é quarentena, que não é 40 dias, porque segundo dizem alguns historiadores, quando se fala em 40 na Bíblia, que é citado aqueles períodos de 40, diz que 40 dias é um tempo determinado para Deus para se resolver alguma coisa. Então eu creio que breve nós vamos estar cantando um hino de vitória e o mundo vai ser novo. Vamos ter novas alegrias. Então vamos ter novos prazeres. Podemos estar mais uma vez juntos, nos abraçar, nos beijar, porque a nossa igreja é conhecida como uma igreja que abraça. E o abraço muitas das vezes abre muitas portas, ou libera muita alma atormentada. Um abraço muitas das vezes faz com que você que abraçou e o abraçado sinta o amor de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar grandemente.